Esse concurso da loteca tem jogos que parecem fáceis, mas escondem risco real. Aqui você vai entender onde o favoritismo é perigoso, onde o empate está subestimado e quais jogos podem decidir se o prêmio vai dividir ou não. Análise é jogo por jogo, com leitura técnica e sem promessas. Nós somos Loteca Informações dos jogos da semana e agora se acomoda aí. Pega o bloco de notas que vai começar a análise do concurso da Loteca. Jogo 1. Corinthians e Santa Fé. A atmosfera para esse confronto carrega uma mistura de pressão e expectativa, principalmente pelo peso do mando de campo e pela necessidade de afirmação dentro da competição. O Corinthians entra em campo sustentado por uma base tática sólida, com linhas compactas e um jogo que prioriza intensidade na marcação e transições rápidas. Já o Santa Fé apresenta uma proposta mais paciente, valorizando a posse e tentando controlar o ritmo, o que cria um contraste interessante de estilos, que tende a influenciar diretamente o desenrolar do jogo. O momento recente das equipes revela nuances importantes. O Corinthians tem mostrado consistência defensiva em seus compromissos mais recentes, conseguindo neutralizar ataques adversários com eficiência, embora ainda oscile na criação ofensiva em alguns momentos. Isso faz com que o time dependa bastante de jogadas individuais ou bolas paradas para decidir. Por outro lado, o Santa Fé vem demonstrando organização coletiva e disciplina tática, mas encontra dificuldades quando precisa acelerar o jogo ou reagir a cenários adversos, o que pode ser um ponto sensível atuando fora de casa. Quando se observa o histórico de confrontos entre equipes brasileiras e colombianas em cenários semelhantes, existe um padrão curioso. O fator casa costuma pesar significativamente, especialmente pela intensidade imposta desde os primeiros minutos. Isso tende a favorecer o Corinthians, que normalmente cresce diante da sua torcida, transformando o ambiente em um elemento competitivo a mais. Em contrapartida, o Santa Fé já mostrou em outras ocasiões que sabe lidar com pressão, adotando uma postura mais cautelosa e explorando espaços deixados pelo adversário. Os desfalques e a gestão do elenco também entram como PEV nesse quebra-cabeça. O Corinthians pode sofrer caso tenha ausências no setor de criação, já que isso compromete a fluidez ofensiva e torna o time previsível. Já o Santa Fé, quando privado de peças importantes no meio-campo, perde capacidade de retenção de bola e controle territorial. Esse equilíbrio frágil entre presença e ausência de jogadores importantes pode redefinir completamente o cenário do jogo ao longo dos 90 minutos. Outro fator que merece atenção é a arbitragem. Especialmente em jogos de caráter mais físico, o Corinthians tende a impor contato e intensidade, enquanto o Santa Fé busca mais o jogo posicional, dependendo da linha adotada pela arbitragem. Isso pode favorecer um estilo sobre o outro, influenciando o ritmo e até o nível de confiança das equipes. Pequenos detalhes, como faltas marcadas ou não, podem alterar a dinâmica de pressão e construção das jogadas. Do ponto de vista estratégico, é possível imaginar o Corinthians tentando assumir o controle desde o início, pressionando alto e buscando abrir o placar cedo para jogar com mais tranquilidade. Já o Santa Fé provavelmente apostará em um bloco mais compacto, esperando o momento certo para contra-atacar. Esse tipo de duelo costuma ser decidido em detalhes, como um erro defensivo, uma bola parada bem executada ou até mesmo uma decisão individual fora do padrão. Existe também o elemento da zebra, que nunca pode ser descartado. Em confrontos assim, um time que consegue suportar a pressão inicial e aproveitar uma única oportunidade pode inverter completamente as expectativas
o Santa Fé, se conseguir manter a organização e explorar os espaços com inteligência. Tem potencial para surpreender, especialmente se o Corinthians não conseguir transformar domínio em vantagem concreta. No fim, o jogo se desenha como um duelo de paciência contra intensidade, de controle contra imposição. É aquele tipo de confronto em que o equilíbrio predomina. E qualquer detalhe pode ser decisivo. E justamente por isso, cada lance ganha um peso maior, tornando a partida imprevisível e altamente competitiva do início ao fim. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Cerro Porteño e Junior Barranquilla. O momento recente das equipes ajuda a entender como esse confronto pode se desenvolver dentro de campo, principalmente quando se observa a forma como cada lado tem lidado com pressão e necessidade de resultado. O Cerro Porteño costuma crescer quando atua em casa, adotando uma postura mais agressiva, com intensidade na marcação e uso constante das laterais para empurrar o adversário. Para trás, já o JR Barranquilla apresenta uma equipe que valoriza mais a circulação da bola, tentando encontrar espaços com paciência, o que pode ser um desafio diante de um ambiente adverso. A forma recente indica um Cerro Porteño mais consistente defensivamente, conseguindo limitar ações ofensivas dos adversários, embora em alguns momentos ainda enfrente dificuldades para transformar volume de jogo em oportunidades claras. Isso faz com que o time dependa de momentos específicos, como bolas paradas ou jogadas individuais. O JR Barranquilla, por sua vez, mostra capacidade ofensiva interessante, mas oscila quando precisa sustentar intensidade ao longo de toda a partida, especialmente fora de casa, onde o ritmo imposto pelo adversário costuma ser um fator determinante, quando se traz o contexto de confrontos entre equipes paraguaias e colombianas. Existe um padrão que chama atenção: o fator local geralmente pesa bastante, principalmente pela atmosfera criada e pela pressão constante. O Cerro Porteño tende a aproveitar esse cenário para impor seu estilo e dificultar a saída de bola adversária. Em contrapartida, o JR Barranquilla já demonstrou, em outras ocasiões, que pode surpreender ao adotar uma postura mais estratégica, esperando o momento certo para atacar com eficiência. Os desfalques e a condição física do elenco entram como variáveis decisivas. O Cerro Porteño pode sentir a ausência de peças criativas, o que reduz a capacidade de articulação no último terço do campo. Já o JR Barranquilla, quando não conta com seus principais jogadores de meio campo, perde fluidez e controle, tornando-se mais vulnerável à pressão. Além disso, a gestão de elenco ganha importância em meio a uma sequência de jogos, exigindo escolhas que impactam diretamente o rendimento coletivo. A arbitragem também pode influenciar o ritmo do jogo, principalmente considerando o estilo mais físico do Cerro Porteño em casa. Caso haja maior tolerância ao contato, isso tende a favorecer a equipe mandante, que utiliza a intensidade como uma de suas principais armas. Por outro lado, um critério mais rigoroso pode equilibrar as ações e permitir ao JR Barranquilla desenvolver seu jogo com mais tranquilidade. Taticamente, o cenário aponta para um Cerro Porteño buscando pressionar desde o início, tentando abrir vantagem e controlar emocionalmente a partida. O JR Barranquilla, por sua vez, deve apostar em uma postura mais cautelosa, explorando erros e espaços deixados pelo adversário. Esse tipo de duelo frequentemente se decide em detalhes, como um erro na saída de bola ou uma jogada bem construída em transição rápida.
A possibilidade de surpresa existe e não pode ser ignorada. Caso o J.R. Barranquilla consiga suportar a pressão inicial e impor seu ritmo em determinados momentos, pode criar dificuldades reais para o Cerro Porteño. Ao mesmo tempo, se o time da casa conseguir transformar intensidade em eficiência, tende a assumir o controle do jogo e conduzir o confronto de acordo com sua estratégia. No fim das contas, o duelo se desenha como um choque entre imposição física e organização técnica, onde cada detalhe ganha relevância. É o tipo de jogo em que o equilíbrio predomina e qualquer falha pode ser determinante, mantendo o cenário aberto até o último momento. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. Estudiantes e Cusco. A forma como as equipes chegam para esse confronto revela muito mais do que apenas resultados recentes, mas principalmente a maneira como cada uma consegue impor seu estilo dentro das partidas. O Estudiantes apresenta um modelo de jogo baseado em organização, controle de espaços e inteligência tática, buscando sempre reduzir riscos e explorar momentos específicos com eficiência. Já o Cusco tende a adotar uma postura mais reativa, esperando o adversário e tentando surpreender em transições rápidas, o que cria um duelo interessante entre controle e velocidade. O momento do Estudiantes mostra uma equipe que sabe competir, especialmente quando atua diante de sua torcida, onde consegue impor ritmo e intensidade desde os primeiros minutos. Existe uma consistência defensiva que chama a atenção, com linhas bem ajustadas e poucas concessões ao adversário. Por outro lado, o Cusco demonstra dificuldades quando atua fora de seu ambiente habitual, principalmente na adaptação ao ritmo imposto pelo adversário, o que pode influenciar diretamente na sua capacidade de reagir ao longo do jogo. Quando se observa o histórico de confrontos entre equipes argentinas e peruanas em contextos semelhantes, surge uma tendência de domínio dos times que conseguem controlar meio-campo e ditar o ritmo. Esse é um ponto que favorece o Estudiantes, que costuma trabalhar bem a posse de bola e encontrar espaços com paciência. No entanto, o Cusco já mostrou que pode ser perigoso quando encontra liberdade para acelerar, principalmente explorando erros na saída de bola adversária. Os desfalques e a gestão do elenco também entram como fatores determinantes nesse cenário. O Estudiantes pode sentir a ausência de jogadores criativos, o que impacta diretamente na construção ofensiva e na capacidade de romper defesas bem postadas. Já o Cusco, quando não conta com peças importantes no setor defensivo, tende a sofrer mais com a pressão constante, o que pode gerar erros em momentos decisivos. A arbitragem pode influenciar o andamento do jogo, especialmente considerando o estilo mais físico do Estudiantes, que costuma disputar cada bola com intensidade. Caso exista maior tolerância ao contato, isso tende a favorecer a equipe mandante, que utiliza essa característica como parte de sua identidade. Em contrapartida, um critério mais rígido pode equilibrar o confronto e permitir ao Cusco desenvolver melhor suas transições. Taticamente, o cenário aponta para um Estudiantes buscando o controle desde o início, pressionando alto e tentando abrir vantagem para conduzir o jogo com mais tranquilidade. O Cusco deve adotar uma postura mais cautelosa, esperando oportunidades para explorar espaços, principalmente em contra-ataques. Esse tipo de confronto muitas vezes é decidido em detalhes, como uma bola parada bem executada ou um erro defensivo. A possibilidade de surpresa existe, principalmente se o Cusco conseguir
resistir à pressão inicial e aproveitar momentos específicos com eficiência. Jogos desse tipo costumam premiar equipes que sabem sofrer e escolher o momento certo para atacar, o que mantém o confronto aberto mesmo diante de um cenário aparentemente favorável ao time da casa. No fim, o jogo se desenha como um duelo de paciência contra oportunismo, onde o controle emocional e a capacidade de execução fazem toda a diferença. Cada lance ganha importância, e qualquer detalhe pode mudar completamente o rumo da partida, tornando o confronto imprevisível e competitivo até o último instante. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4, Nacional e Tolima. O cenário recente das equipes aponta para um confronto em que o equilíbrio tático tende a ser o elemento central, especialmente pela forma como ambos os lados se comportam em campo. Nacional apresenta uma equipe que valoriza a posse de bola e a construção organizada, buscando controlar o ritmo e ditar as ações. Já o Tolima se destaca por uma postura mais pragmática, com linhas compactas e foco em transições rápidas, o que pode gerar um duelo interessante entre controle e objetividade. A forma recente do Nacional evidencia uma equipe consistente quando atua em casa, conseguindo pressionar o adversário e manter domínio territorial por longos períodos. Existe uma confiança maior na circulação da bola e na capacidade de encontrar espaços, principalmente pelos lados do campo. Em contrapartida, o Tolima demonstra uma solidez defensiva relevante, dificultando a criação adversária e sendo eficiente ao explorar erros, característica que se torna ainda mais evidente em jogos fora de casa. O histórico de confrontos entre equipes uruguaias e colombianas, em contextos semelhantes, costuma revelar jogos intensos e decididos em detalhes. O Nacional, com sua tradição de imposição dentro de casa, tende a assumir o protagonismo, enquanto o Tolima aposta na disciplina tática para neutralizar esse ímpeto. Essa dinâmica cria um cenário onde paciência e precisão se tornam fatores determinantes. Os desfalques podem ter impacto direto na maneira como o jogo se desenvolve. O Nacional pode sentir a ausência de peças no setor ofensivo, especialmente na criação, o que pode reduzir a fluidez e tornar o ataque mais previsível. Já o Tolima, quando não conta com seus principais jogadores de contenção, perde parte da sua capacidade de equilíbrio defensivo, abrindo espaços que podem ser explorados pelo adversário. A arbitragem surge como um elemento que pode influenciar o ritmo do confronto. O Nacional tende a impor intensidade e contato físico, enquanto o Tolima busca um jogo mais estratégico, dependendo da forma como as faltas são interpretadas. Isso pode favorecer um estilo sobre o outro, impactando diretamente na confiança e no comportamento das equipes ao longo do jogo. Do ponto de vista tático, o Nacional deve buscar o controle desde o início, pressionando alto e tentando transformar posse em oportunidades concretas. O Tolima, por sua vez, tende a adotar uma postura mais cautelosa, aguardando o momento certo para atacar, principalmente em contra-ataques. Esse tipo de confronto costuma ser decidido em situações específicas, como uma bola parada ou um erro defensivo. A possibilidade de zebra não pode ser descartada, principalmente considerando a capacidade do Tolima de se manter organizado e aproveitar oportunidades pontuais. Caso consiga resistir à pressão inicial, o time visitante pode crescer dentro da partida e criar dificuldades reais para o Nacional, mantendo o resultado em aberto até os momentos finais. No fim, o jogo se desenha como um duelo de estilos bem definidos, onde controle e disciplina se enfrentam em busca da vantagem.
Cada detalhe pode fazer a diferença, transformando o confronto em uma disputa intensa e imprevisível do início ao fim. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. JRO 5, Grêmio Deportivo Riestra. A leitura do momento recente das equipes mostra um contraste interessante de estilos e níveis de adaptação dentro da competição, especialmente quando se observa o comportamento em diferentes contextos de jogo. O Grêmio costuma assumir o protagonismo, com uma proposta baseada na construção desde a defesa, valorizando a posse e buscando controlar o ritmo com inteligência. Já o Deportivo Riestra apresenta uma postura mais reativa, com foco na organização defensiva e na tentativa de explorar espaços em transições rápidas, o que naturalmente cria um duelo entre imposição e resistência. Atuando em casa, o Grêmio tende a elevar seu nível de intensidade, pressionando o adversário desde os primeiros movimentos e tentando estabelecer domínio territorial. Existe uma confiança maior na circulação de bola e na capacidade de criar jogadas pelos lados do campo, o que frequentemente coloca o adversário em situação de recuo constante. Por outro lado, o Deportivo Riestra demonstra dificuldades quando precisa sair de sua zona de conforto, especialmente ao enfrentar equipes que impõem ritmo elevado, o que pode comprometer sua capacidade de resposta ao longo da partida. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e argentinas em cenários semelhantes costuma apresentar jogos disputados, com forte componente físico e emocional. O Grêmio, impulsionado pelo ambiente de sua torcida, geralmente consegue transformar esse fator em vantagem competitiva, enquanto o Deportivo Riestra tende a apostar na disciplina tática para neutralizar esse ímpeto inicial. Esse equilíbrio entre pressão e organização pode definir o rumo do confronto. Os desfalques e a gestão do elenco surgem como pontos sensíveis. O Grêmio pode sentir a ausência de jogadores criativos, o que impacta diretamente na fluidez ofensiva e na capacidade de transformar posse em chances claras. Já o Deportivo Riestra, quando privado de Pekev no setor defensivo, tende a apresentar dificuldades na manutenção da compactação, abrindo espaços que podem ser explorados pelo adversário. A arbitragem pode desempenhar papel relevante, especialmente considerando o estilo mais físico e intenso que costuma marcar jogos desse tipo, caso exista maior permissividade no contato. Isso tende a favorecer o Grêmio, que utiliza a pressão como ferramenta constante. Em contrapartida, um critério mais rigoroso pode equilibrar o cenário e permitir ao Deportivo Riestra desenvolver melhor sua estratégia de jogo. No aspecto tático, o Grêmio deve buscar o controle desde o início, pressionando alto e tentando abrir vantagem para administrar o ritmo da partida. O Deportivo Riestra, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa, aguardando o momento certo para explorar possíveis erros. Esse tipo de confronto frequentemente é decidido em detalhes, como uma bola parada bem executada ou uma falha pontual na defesa. A possibilidade de surpresa existe, especialmente se o Deportivo Riestra conseguir manter sua organização e aproveitar oportunidades isoladas. Em jogos assim, resistir à pressão inicial pode ser determinante para equilibrar as ações e criar um ambiente de dúvida para o time da casa. Ao mesmo tempo, se o Grêmio conseguir converter seu domínio em vantagem, tende a controlar o jogo com maior tranquilidade. No fim, o duelo se desenha como um confronto de estilos bem definidos, onde a capacidade de execução e o controle emocional podem fazer toda a diferença.
Cada lance ganha importância e qualquer detalhe pode alterar completamente o rumo da partida, mantendo o confronto aberto e competitivo até o último momento. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, São Paulo e Deportivo O'Higgins. Quando se observa o comportamento recente das equipes dentro da competição, fica evidente um contraste claro entre imposição e adaptação. O São Paulo tende a assumir o controle das ações, especialmente atuando em casa, com um modelo de jogo que prioriza posse de bola, construção paciente e ocupação inteligente dos espaços. Já o O'Higgins apresenta uma proposta mais reativa, apostando na compactação defensiva e na tentativa de explorar erros do adversário, o que cria um cenário onde o ritmo da partida pode ser determinante. O momento do São Paulo revela uma equipe que cresce diante de sua torcida, conseguindo impor intensidade e manter o adversário sob pressão constante. Existe uma consistência defensiva que dá segurança para avançar as linhas e sustentar o domínio territorial. Em contrapartida, o O'Higgins demonstra dificuldades quando precisa sair de seu padrão mais cauteloso, especialmente em jogos fora de casa, onde a exigência física e mental costuma ser maior. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e chilenas em contextos semelhantes aponta para jogos onde o fator casa exerce influência significativa. O São Paulo costuma transformar esse ambiente em vantagem competitiva, pressionando desde o início e dificultando a organização adversária. Ainda assim, o O'Higgins já mostrou, em outras ocasiões, que pode surpreender ao manter disciplina tática e aproveitar espaços em momentos específicos. Os desfalques entram como um ponto de atenção relevante. O São Paulo pode sentir a ausência de jogadores criativos, o que impacta diretamente na fluidez ofensiva e na capacidade de romper linhas defensivas bem postadas. Por outro lado, o O'Higgins, quando não conta com peças importantes na defesa, tende a sofrer mais com a pressão constante, o que pode gerar erros em momentos decisivos. A arbitragem também pode influenciar o desenvolvimento do jogo, principalmente considerando o estilo mais intenso do São Paulo, caso exista maior tolerância ao contato. Isso tende a favorecer o time da casa, que utiliza a pressão como uma de suas principais características. Em contrapartida, um critério mais rigoroso pode equilibrar as ações e permitir ao O'Higgins desenvolver melhor sua estratégia. Taticamente, o São Paulo deve buscar o controle desde os primeiros movimentos, tentando abrir vantagem e administrar o ritmo com mais tranquilidade. O O'Higgins, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa, aguardando oportunidades para explorar possíveis falhas. Esse tipo de confronto costuma ser decidido em detalhes, como uma bola parada bem executada ou um erro na saída de bola. A possibilidade de zebra existe, principalmente se o O'Higgins conseguir resistir à pressão inicial e aproveitar momentos isolados com eficiência. Em jogos assim, a capacidade de suportar o domínio adversário e escolher o momento certo para atacar pode ser determinante para mudar completamente o cenário. No fim, o duelo se apresenta como um confronto entre controle e resistência, onde a eficiência nas decisões e o controle emocional podem definir o resultado. Cada lance ganha importância e qualquer detalhe pode alterar o rumo da partida, mantendo o confronto aberto até o último instante. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7, Boca Juniors e Barcelona. O comportamento recente das equipes dentro da competição revela um confronto que tende a ser marcado por intensidade,
emocional e disputas estratégicas. Em cada setor do campo, o Boca Juniors apresenta um estilo combativo, com forte presença física, marcação agressiva e uso constante da energia da torcida como combustível para pressionar o adversário. Já o Barcelona, com uma proposta mais técnica e organizada, busca controlar o ritmo através da posse de bola e da construção paciente, criando um contraste claro entre imposição e controle. Atuando em casa, o Boca Juniors costuma elevar significativamente seu nível de competitividade, pressionando desde o início e dificultando a saída de bola adversária. Existe uma característica muito forte de transformar o ambiente em um fator decisivo, algo que historicamente impacta o desempenho dos visitantes. Em contrapartida, o Barcelona demonstra qualidade coletiva e disciplina tática, mas pode enfrentar dificuldades quando submetido a um ritmo mais intenso e físico, especialmente fora de seu contexto habitual. O histórico de confrontos entre equipes argentinas e equatorianas em competições continentais aponta para jogos equilibrados, muitas vezes decididos em detalhes. O Boca Juniors tende a assumir o protagonismo, enquanto o Barcelona aposta na organização para neutralizar esse ímpeto. Essa dinâmica cria um cenário onde há paciência e a eficiência nas oportunidades se tornam fundamentais para definir o resultado. Os desfalques e a gestão do elenco podem influenciar diretamente o desenvolvimento da partida. O Boca Juniors, quando não conta com Pacheco no setor ofensivo, perde parte de sua capacidade de transformar pressão em chances claras. Já o Barcelona, ao sofrer ausências no meio-campo, pode ter sua circulação de bola comprometida, dificultando a manutenção do controle do jogo. A arbitragem surge como um fator relevante, principalmente considerando o estilo mais físico do Boca Juniors, caso exista maior tolerância ao contato. Isso tende a favorecer a equipe mandante, que utiliza a intensidade como uma de suas principais armas. Por outro lado, um critério mais rigoroso pode equilibrar o confronto e permitir ao Barcelona desenvolver melhor sua proposta técnica. No aspecto tático, o Boca Juniors deve buscar impor seu ritmo desde os primeiros movimentos, tentando abrir vantagem e controlar emocionalmente a partida. O Barcelona, por sua vez, tende a adotar uma postura mais estratégica, valorizando a posse e aguardando o momento certo para acelerar. Esse tipo de confronto frequentemente é decidido em situações específicas, como bolas paradas ou erros individuais. A possibilidade de surpresa não pode ser descartada. Caso o Barcelona consiga suportar a pressão inicial e manter sua organização, pode encontrar espaços e criar oportunidades para surpreender. Ao mesmo tempo, se o Boca Juniors transformar sua intensidade em eficiência, tende a assumir o controle e conduzir o jogo de acordo com sua estratégia. No fim, o duelo se desenha como um choque de estilos, onde força e técnica se enfrentam em busca da vantagem. Cada detalhe pode ser determinante, tornando o confronto imprevisível e altamente competitivo até o último instante. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Vasco e Audax Italiano. O momento recente das equipes dentro da competição desenha um confronto em que a diferença de imposição pode ser um fator determinante, principalmente quando se analisa o comportamento do Vasco atuando em casa. A equipe carioca tende a assumir o controle das ações, utilizando intensidade, apoio da torcida e uma proposta mais direta para pressionar o adversário desde os primeiros movimentos. Já o Audax Italiano apresenta um estilo mais organizado e paciente, buscando controlar o jogo com a bola.
o que pode ser desafiador diante de um ambiente adverso. Atuando diante de sua torcida, o Vasco costuma elevar o nível de competitividade, transformando o ritmo do jogo em uma ferramenta estratégica. A equipe busca acelerar pelas laterais e ocupar o campo ofensivo com frequência, tentando forçar erros do adversário. Por outro lado, o Audax italiano demonstra qualidade na circulação de bola e na construção, mas pode encontrar dificuldades quando pressionado de forma constante, especialmente fora de casa, onde o tempo de reação costuma ser menor. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e chilenas em competições desse tipo revela um padrão interessante, com o fator casa exercendo forte influência no desempenho. O Vasco tende a se beneficiar desse cenário, impondo intensidade e criando um ambiente de pressão contínua. Ainda assim, o Audax italiano já mostrou capacidade de competir fora de seu território, quando consegue manter organização e aproveitar espaços deixados pelo adversário. Os desfalques podem alterar significativamente o panorama do jogo. O Vasco, ao perder peças importantes no setor ofensivo, pode ter sua capacidade de finalização reduzida, o que impacta diretamente na eficiência. Já o Audax italiano, quando não conta com chave na defesa, tende a sofrer com a pressão e pode apresentar dificuldades na manutenção da compactação. A arbitragem também pode influenciar o ritmo da partida, principalmente considerando o estilo mais físico do Vasco, caso haja maior permissividade no contato. Isso favorece o time da casa, que utiliza a intensidade como parte de sua identidade. Em contrapartida, um critério mais rígido pode equilibrar o confronto e permitir ao Audax italiano desenvolver melhor seu jogo posicional. Taticamente, o Vasco deve buscar o controle desde o início, tentando abrir vantagem e administrar o ritmo da partida. O Audax italiano, por sua vez, tende a adotar uma postura mais cautelosa, aguardando oportunidades para explorar erros e espaços. Esse tipo de confronto costuma ser decidido em detalhes, como uma jogada bem trabalhada ou uma falha defensiva em momento decisivo. A possibilidade de surpresa existe, principalmente se o Audax italiano conseguir resistir à pressão inicial e impor seu ritmo em momentos específicos. Em jogos assim, a capacidade de suportar o domínio adversário e aproveitar oportunidades pontuais pode mudar completamente o cenário, mantendo o confronto em aberto. No fim, o duelo se apresenta como um embate entre intensidade e organização, onde a eficiência nas decisões e o controle emocional podem definir o resultado. Cada lance ganha importância e qualquer detalhe pode alterar o rumo da partida, tornando o jogo imprevisível até o último instante. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. JOGO 9, Santos e Deportivo Recoleta. A forma como as equipes têm se comportado ao longo da competição cria um cenário em que o controle do ritmo pode ser determinante para o desfecho do confronto. O Santos costuma adotar uma postura mais propositiva, valorizando a posse de bola e tentando construir jogadas com paciência, enquanto o Deportivo Recoleta apresenta um estilo mais reativo, focado na organização defensiva e na exploração de contra-ataques, o que naturalmente estabelece um duelo entre iniciativa e resistência. Atuando em casa, o Santos tende a assumir o protagonismo desde os primeiros movimentos, pressionando o adversário e buscando impor intensidade no campo ofensivo. Existe uma característica marcante de utilizar as laterais e a movimentação constante para abrir espaços, o que pode gerar dificuldades para uma equipe que prioriza a compactação. Já o Deportivo
Recoleta demonstra limitações quando precisa sair de sua zona de conforto, especialmente enfrentando equipes que controlam o jogo com consistência. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e paraguaias, em contextos semelhantes, aponta para uma vantagem significativa dos mandantes, principalmente pela combinação de intensidade e apoio da torcida. O Santos costuma se beneficiar desse cenário, criando um ambiente favorável para impor seu estilo. Ainda assim, o Deportivo Recoleta pode encontrar oportunidades, caso consiga manter organização e aproveitar erros pontuais do adversário. Os desfalques entram como um fator importante na construção do jogo. O Santos, quando não conta com peças criativas, pode ter dificuldade para transformar posse em chances claras, tornando o jogo mais previsível. Por outro lado, o Deportivo Recoleta, ao perder jogadores importantes na defesa, tende a sofrer com a pressão constante, o que pode resultar em falhas em momentos decisivos. A arbitragem pode influenciar diretamente o ritmo da partida, especialmente considerando o estilo mais intenso do Santos. Uma condução mais permissiva em relação ao contato físico tende a favorecer o time da casa, enquanto um critério mais rigoroso pode equilibrar o confronto e permitir ao Deportivo Recoleta desenvolver melhor sua estratégia defensiva. Taticamente, o Santos deve buscar o controle desde o início, tentando abrir vantagem para administrar o ritmo e evitar riscos desnecessários. O Deportivo Recoleta, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa, aguardando o momento certo para explorar espaços deixados pelo adversário. Esse tipo de jogo costuma ser decidido em detalhes, como uma bola parada ou uma jogada individual bem executada. A possibilidade de surpresa existe, principalmente se o Deportivo Recoleta conseguir resistir à pressão inicial e encontrar espaços para contar com eficiência. Em confrontos assim, a capacidade de suportar momentos de domínio adversário pode ser determinante para manter o equilíbrio e criar oportunidades inesperadas. No fim, o duelo se apresenta como um embate entre controle e paciência contra resistência e oportunismo, onde cada detalhe pode fazer a diferença. A eficiência nas decisões e o controle emocional tendem a definir o resultado em um jogo que promete ser disputado até o último instante. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10, LDU e Mirassol. O momento recente das equipes dentro da competição constrói um cenário de confronto bastante estratégico, principalmente quando se considera o impacto do mando de campo e a forma como cada time se adapta às circunstâncias do jogo. A LDU costuma impor um ritmo forte atuando em seu estádio, utilizando intensidade, pressão e adaptação ao ambiente comulamente para controlar as ações. Já o Mirassol apresenta um estilo mais equilibrado, com organização defensiva e tentativas de transição rápida, o que cria um duelo interessante entre imposição e disciplina. A LDU demonstra consistência quando joga em casa, conseguindo sufocar adversários com marcação alta e aproveitando bem os espaços gerados ao longo da partida. Existe uma característica de acelerar o jogo em momentos específicos, dificultando a adaptação de equipes visitantes. Por outro lado, o Mirassol tem mostrado competitividade, mas pode encontrar dificuldades diante de um contexto mais adverso, especialmente quando pressionado de forma constante e obrigado a sair de sua zona de conforto. O histórico de confrontos entre equipes equatorianas e
Brasileiras em cenários semelhantes. Revela jogos intensos, muitas vezes influenciados por fatores externos como ambiente e ritmo de jogo. A LDU tende a se beneficiar dessas condições, transformando o mando em vantagem significativa. Ainda assim, o Mirassol pode surpreender caso consiga manter sua organização e explorar falhas pontuais, especialmente em momentos de transição. Os desfalques podem influenciar diretamente o desempenho das equipes. A LDU, ao não contar com peças importantes no setor ofensivo, pode ter sua capacidade de finalização comprometida, reduzindo a eficiência mesmo com maior volume de jogo. Já o Mirassol, quando sofre ausências no sistema defensivo, tende a apresentar dificuldades para manter a compactação, o que pode ser explorado pelo adversário. A arbitragem também entra como fator relevante, principalmente considerando o estilo mais físico e intenso que a LDU costuma impor em casa. Uma condução mais permissiva pode favorecer a equipe mandante, enquanto um critério mais rígido tende a equilibrar o confronto e permitir ao Mirassol desenvolver melhor sua proposta de jogo. Taticamente, a LDU deve buscar o controle desde o início, pressionando alto e tentando construir vantagem para administrar o ritmo da partida. O Mirassol, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa, aguardando oportunidades para explorar espaços e erros do adversário. Esse tipo de confronto costuma ser decidido em detalhes, como uma bola parada ou uma jogada individual. A possibilidade de zebra existe, principalmente se o Mirassol conseguir suportar a pressão inicial e manter sua organização ao longo do jogo. Em confrontos assim, a eficiência nas poucas oportunidades criadas pode ser determinante para alterar completamente o cenário e surpreender o adversário. No fim, o duelo se desenha como um embate entre intensidade e estratégia, onde o controle emocional e a capacidade de execução fazem toda a diferença. Cada lance ganha importância e qualquer detalhe pode definir o rumo da partida, tornando o confronto aberto e competitivo até o último momento. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Cruzeiro e Unavers Católica. O cenário recente das equipes dentro da competição constrói um confronto que tende a ser definido pela capacidade de adaptação aos diferentes momentos do jogo. Cruzeiro apresenta um estilo que mistura organização defensiva com saídas rápidas, buscando controlar o adversário sem abrir mão da objetividade. Já a Universidade Católica se destaca por uma proposta mais técnica, com valorização da posse e construção paciente, o que cria um duelo interessante entre equilíbrio e controle. Atuando em casa, o Cruzeiro costuma elevar o nível de intensidade, pressionando o adversário e utilizando o apoio da torcida como fator de impulso. Existe uma tendência de acelerar o jogo em momentos estratégicos, tentando aproveitar espaços deixados pela equipe visitante. Por outro lado, a Universidade Católica demonstra qualidade na circulação de bola, mas pode enfrentar dificuldades quando pressionada de forma constante, especialmente fora de seu ambiente habitual. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e chilenas em competições desse tipo revela jogos marcados por equilíbrio e decisões em detalhes. O Cruzeiro tende a assumir o protagonismo diante de sua torcida, enquanto a Universidade Católica aposta na disciplina tática para neutralizar esse ímpeto. Esse tipo de dinâmica favorece partidas em que a paciência e a precisão nas finalizações fazem toda a diferença. Os desfalques podem influenciar diretamente o desenvolvimento do jogo. O Cruzeiro, quando não conta com peças importantes no setor ofensivo,
pode ter sua capacidade de criação limitada, tornando o ataque mais previsível. Já a Universidade Católica, ao sofrer ausências no meio-campo, pode perder controle e fluidez, o que compromete sua proposta de jogo. A arbitragem surge como um fator que pode impactar o ritmo da partida, principalmente considerando o estilo mais físico do Cruzeiro. Uma condução mais permissiva tende a favorecer a equipe mandante, enquanto um critério mais rigoroso pode equilibrar as ações e permitir à Universidade Católica desenvolver melhor sua estratégia. Taticamente, o Cruzeiro deve buscar o controle desde os primeiros movimentos, tentando abrir vantagem para administrar o jogo com mais tranquilidade. A Universidade Católica, por sua vez, tende a adotar uma postura mais cautelosa, aguardando o momento certo para acelerar e explorar possíveis falhas. Esse tipo de confronto costuma ser decidido em detalhes, como uma bola parada ou uma jogada individual. A possibilidade de surpresa existe, principalmente se a Universidade Católica conseguir resistir à pressão inicial e impor seu ritmo em momentos específicos. Em jogos assim, a eficiência nas oportunidades criadas pode mudar completamente o cenário, mantendo o confronto em aberto até os instantes finais. No fim, o duelo se apresenta como um embate entre intensidade e organização, onde o controle emocional e a capacidade de execução podem definir o resultado. Cada lance ganha importância e qualquer detalhe pode alterar o rumo da partida, tornando o confronto imprevisível e competitivo do início ao fim. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12 de Rosário Central. O comportamento recente das equipes dentro da competição mostra um confronto que tende a ser marcado por equilíbrio e disputa intensa no meio-campo, onde cada detalhe pode influenciar diretamente o resultado. O Libertad apresenta uma equipe organizada, com boa compactação e capacidade de alternar entre momentos de pressão e controle, enquanto o Rosário Central aposta em um estilo mais dinâmico, com transições rápidas e movimentação constante no setor ofensivo, criando um duelo entre disciplina e intensidade. Atuando em casa, o Libertad costuma se impor com mais confiança, utilizando o apoio da torcida e a familiaridade, com um ambiente para pressionar o adversário e controlar o ritmo da partida. Existe uma consistência defensiva que permite ao time avançar suas linhas sem perder equilíbrio. Já o Rosário Central demonstra competitividade mesmo fora de casa, mas pode encontrar dificuldades quando enfrenta equipes que conseguem bloquear seus espaços e reduzir sua velocidade de transição. Histórico de confrontos entre equipes paraguaias e argentinas em cenários semelhantes revela partidas disputadas, muitas vezes definidas em momentos específicos. O Libertad tende a explorar o fator local como vantagem, enquanto o Rosário Central busca compensar com organização e eficiência nas oportunidades criadas. Essa combinação costuma gerar jogos em que a paciência e a precisão são determinantes. Os desfalques entram como um fator importante na construção do jogo. O Libertad, ao perder peça-chave no setor ofensivo, pode ter dificuldade para transformar posse em finalizações perigosas. Já o Rosário Central, quando sofre ausências no meio-campo, pode perder parte de sua capacidade de transição e controle, o que impacta diretamente sua proposta de jogo. A arbitragem pode influenciar o ritmo da partida, especialmente considerando o estilo físico e competitivo das duas equipes. Uma condução mais permissiva tende a favorecer o Liber, que utiliza a intensidade como uma de suas principais armas. Por outro lado, um critério mais rigoroso pode equilibrar o confronto e permitir ao Rosário Central
desenvolver melhor seu jogo de movimentação. No aspecto tático, o Libertad deve buscar o controle desde o início, tentando impor seu ritmo e construir vantagem com paciência. O Rosário Central, por sua vez, tende a adotar uma postura estratégica, aguardando o momento certo para acelerar e explorar espaços deixados pelo adversário. Esse tipo de confronto costuma ser decidido em detalhes, como uma bola parada ou uma jogada individual. A possibilidade de surpresa existe, principalmente se o Rosário Central conseguir equilibrar as ações e aproveitar oportunidades em momentos-chave. Em jogos assim, a eficiência nas poucas chances criadas pode mudar completamente o cenário, mantendo o confronto aberto até o fim. No fim, o duelo se desenha como um embate entre controle e velocidade, onde o equilíbrio emocional e a capacidade de execução serão determinantes. Cada lance ganha importância e qualquer detalhe pode alterar o rumo da partida, tornando o confronto imprevisível e competitivo do início ao fim. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13 Racing Botafogo. O comportamento recente das equipes dentro da competição revela um confronto que tende a ser definido por detalhes estratégicos e pela forma como cada lado lida com a pressão em momentos decisivos. O Racing apresenta um estilo intenso, com marcação forte e transições rápidas, buscando acelerar o jogo sempre que possível. Já o Botafogo se destaca por uma proposta mais equilibrada, com organização tática e construção paciente, o que cria um duelo interessante entre agressividade e controle. Atuando em casa, o Racing costuma transformar o ambiente em um fator determinante, pressionando desde os primeiros movimentos e tentando impor ritmo elevado. Existe uma característica marcante de intensidade emocional, que frequentemente influencia o comportamento do adversário. Por outro lado, o Botafogo tem mostrado capacidade de adaptação, conseguindo manter a organização mesmo em cenários adversos, o que pode ser fundamental para equilibrar as ações ao longo da partida. O histórico de confrontos entre equipes argentinas e brasileiras em competições continentais aponta para jogos disputados e decididos em momentos específicos. O Racing tende a assumir o protagonismo diante de sua torcida, enquanto o Botafogo aposta na disciplina e na leitura de jogo para explorar oportunidades. Essa dinâmica costuma favorecer confrontos em que a eficiência nas finalizações e o controle emocional fazem toda a diferença. Os desfalques podem influenciar diretamente o desempenho das equipes. O Racing, ao perder peças importantes no setor ofensivo, pode ter dificuldade para transformar intensidade em chances claras. Já o Botafogo, quando não conta com Shave no meio-campo, pode perder fluidez e controle, o que impacta sua capacidade de administrar o ritmo do jogo. A arbitragem surge como um elemento que pode alterar o andamento da partida, principalmente considerando o estilo mais físico do Racing. Uma condução mais permissiva tende a favorecer a equipe mandante, enquanto um critério mais rigoroso pode equilibrar o confronto e permitir ao Botafogo desenvolver melhor sua proposta de jogo. Taticamente, o Racing deve buscar pressionar desde o início, tentando abrir vantagem e manter o controle emocional da partida. O Botafogo, por sua vez, tende a adotar uma postura mais estratégica, aguardando o momento certo para acelerar e explorar possíveis falhas. Esse tipo de confronto costuma ser decidido em detalhes, como uma bola parada ou uma jogada individual. A possibilidade de surpresa existe, especialmente se o Botafogo conseguir suportar a pressão inicial e impor seu ritmo em momentos específicos. Em jogos assim,
A eficiência nas oportunidades criadas pode mudar completamente o cenário, mantendo o confronto em aberto até os instantes finais. No fim, o duelo se desenha como um embate entre intensidade e organização, onde cada decisão pode ser determinante. O controle emocional e a capacidade de execução tendem a definir, resultado em um confronto que promete ser equilibrado e competitivo do início ao fim. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14. Fluminense e Independente Rivadavia. O cenário recente das equipes dentro da competição revela um confronto em que o controle técnico e a capacidade de impor ritmo podem ser determinantes para o resultado. O Fluminense apresenta um estilo baseado em posse de bola, construção desde a defesa e movimentação constante, buscando envolver o adversário com paciência e inteligência. Já o Independiente Rivadavia adota uma postura mais reativa, com foco na organização defensiva e na exploração de contra-ataques, criando um duelo claro entre domínio e resistência. Atuando em casa, o Fluminense costuma assumir o protagonismo com naturalidade, controlando o jogo e pressionando o adversário com circulação de bola e ocupação dos espaços. Existe uma confiança coletiva que permite ao time sustentar o ritmo por longos períodos. Em contrapartida, o Independiente Rivadavia pode encontrar dificuldades para lidar com esse tipo de pressão, especialmente fora de casa, onde a exigência tática e emocional tende a ser maior. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e argentinas em competições desse nível aponta para jogos disputados e definidos em detalhes. O Fluminense tende a utilizar o fator casa como vantagem, impondo seu estilo e dificultando a organização adversária. Ainda assim, o Independiente Rivadavia pode surpreender, caso consiga manter disciplina e aproveitar momentos específicos com eficiência. Os desfalques entram como um fator importante na construção do cenário. O Fluminense, quando não conta com peças-chave no setor criativo, pode ter sua fluidez ofensiva comprometida, tornando o jogo mais previsível. Já o Independiente Rivadavia, ao sofrer ausências no sistema defensivo, pode apresentar dificuldades para manter a compactação, abrindo espaços que podem ser explorados. A arbitragem pode influenciar diretamente o ritmo da partida, especialmente considerando o estilo mais técnico do Fluminense. Um critério que valorize o jogo fluido tende a favorecer o time da casa, enquanto uma condução mais fragmentada pode beneficiar a estratégia do Independiente Rivadavia, que busca interromper o ritmo e explorar erros. Taticamente, o Fluminense deve buscar o controle desde o início, tentando construir vantagem e administrar o jogo com tranquilidade. O Independiente Rivadavia, por sua vez, tende a adotar uma postura cautelosa, aguardando oportunidades para explorar falhas e espaços deixados pelo adversário. Esse tipo de confronto costuma ser decidido em detalhes, como uma jogada bem trabalhada ou uma bola parada. A possibilidade de zebra existe, principalmente se o Independiente Rivadavia conseguir resistir à pressão inicial e aproveitar momentos específicos com eficiência. Em jogos assim, a capacidade de suportar o domínio adversário e transformar poucas oportunidades em resultado pode ser decisiva. No fim, o duelo se apresenta como um embate entre controle técnico e resistência estratégica, onde a eficiência nas decisões e o controle emocional podem definir o resultado. Cada lance ganha importância e qualquer detalhe pode alterar o rumo da partida.
mantendo o confronto aberto e competitivo até o último instante. Se essa leitura te ajudou a entender melhor a loteca de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com um placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!